Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje temos conosco o Paulo Tomazella, CEO da Bossa Invest, Venture Capital Líder em Investimentos Early Stage na América Latina. Ele tem uma trajetória muito rica, com experiências em engenharia, logística, investimentos. O Paulo ele vai trazer assim, para a gente insights valiosos sobre o mundo de investimentos e gestão de startups. Paulo, quero te agradecer muito por você estar aqui, pelo seu tempo. Eu sei o quanto é dinâmica a sua agenda, o quanto é corrido para você e você está aqui para a gente conversar e trazer insights para as pessoas e falar desse mundo de investimentos. Vamos lá, eu que agradeço. Um prazer estar aqui, Lilian. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouco sobre você que é formada em Engenharia Mecânica pela USF, tem pós-graduação pela Unicamp, também é especializada em governança corporativa pela Dom Cabral. Como é que essas formações estão contribuindo para você, para essa liderança que você tem hoje, para o mercado de Venture Capital? Vamos lá, acho que começa pela decisão de cursar uma engenharia mecânica, que eu comecei lá atrás. Para mim, é sempre difícil essa fase nossa de fim de adolescência, começo ali da fase adulta, decidir o que a gente vai fazer pro resto da vida, né, Lilian? Sim. E eu lembro que quando eu olhava, eu queria ser professor de história. Essa era a minha primeira opção. Adorava as aulas de história, o segundo grau era o que eu mais acompanhava. Mas sempre olhava para aquilo, vou fazer isso para o resto da vida. E a engenharia, para mim, abriu uma possibilidade, assim, que apesar de ser exatas e não humanas, igual história, a engenharia, para mim, era mais coringa. Assim, como engenheiro, eu poderia fazer várias coisas, inclusive engenharia. Como a gente vê hoje no mercado, Sim. O mercado financeiro, basicamente, são engenheiros que estão lá, né? Poucos economistas, poucos administradores. Não sei se bom ou ruim, mas o fato é que o engenheiro é um generalista. Eu sempre me considerei... Queria deixar assim, as opções abertas para o que eu viesse a fazer depois e decidi fazer engenharia mecânica. Então acho que foi essa primeira decisão que eu tomei lá atrás de seguir algo que me não fechasse portas, mas abrisse várias. Acho que essa foi uma decisão inicial, sabe? Nossa, isso é muito interessante, né? Abrir várias portas. Eu sou formada em sistemas de informação, depois fiz MBA em gestão empresarial pública e privada. E eu gosto muito dessa visão geral, né? A gente conseguir se conectar com vários ecossistemas e fazer a diferença. E quando a gente fala em Venture Capital, você está olhando diversas indústrias, diversos segmentos a todo momento. E você tem que estar antenado com o que está acontecendo. E na hora que você tem essa mentalidade, essa visão, sem dúvida, muda, né? Demais. Fica mais fácil. Demais. Eu digo assim, é muito divertido o que a gente faz. A gente olha soluções que vão... Até nessa minha história estou há 16, 17 anos no Venture Capital, já passei por empreendedores desenvolvendo controle biológico de praga, criando mosca, literalmente, para atacar algumas pragas de campo, a empreendedores desenvolvendo diamante sintético para fazer broca de perfuração de petróleo. Então, assim, é um setor que não tem marasmo, né, Lilian? Assim, a gente todo dia está olhando coisas muito diferentes, sempre coisas muito disruptivas, muito transformadoras. Assim, eu digo sempre, é um privilégio. Não conta para ninguém, não, mas eu faria isso de graça, sabe? Assim, é muito divertido fazer isso, né? Você falou a palavra marasmo, né? É a gente que está olhando esse cenário que envolve também investimento de early stage, quer olhar ali a startup, uma fase que ela está um pouco ali, ainda no início, nos primeiros 10 anos, né? Nesse estágio inicial, de uma certa forma, envolve muita responsabilidade, porque não dá para ter marasmo. A gente fica ali naquela adrenalina ali constante, tal startup vai dar certo, o que a gente precisa fazer, como é que a gente pode ajudar. Eu tenho o prazer também de estar investindo com vocês na Bossa Invest, inclusive em 2 pools, tanto Ladies, focado em mulheres na liderança, quanto no de inteligência artificial, participando dos boards, ajudando na decisão ali. Sem dúvida, tem muita responsabilidade. Não tem como é que você atua com isso. Você que veio para a Bossa e está fazendo essa transformação. E a gente está vendo essa transformação. Que bom. Eu acho assim, acho que talvez dar um passo atrás, começar a olhar o Venture Capital brasileiro há 15, 16 anos atrás. Costumo dizer assim, naquela época, oferecer para o empreendedor uma possibilidade de sociedade não era uma coisa trivial. O empreendedor começava com recurso próprio, algum dinheiro de banco e chamar alguém para ser sócio dele, para trazer
não só dinheiro, mas uma ajuda na gestão ou no desenvolvimento da ideia, era algo não trivial. Assim, acho que estava entre as 15 opções do empreendedor. Por sorte, isso vem mudando bastante de lá para cá. Conseguir dinheiro em banco continua sendo difícil, como era antigamente, né? Principalmente para o empreendedor que não tem ativo para dar em garantia, que não tem plano de negócio histórico para mostrar crescimento futuro, né? Então, lá atrás, eu me lembro muito da gente escolhendo os negócios, tentando convencer o empreendedor que era uma boa trazer um venture capital para ser sócio, com uma certa desconfiança dele. A gente tinha que dizer para ele que era melhor do que tomar dinheiro no banco, que eu ia trazer mais do que só dinheiro. E não era trivial, de novo, não era fácil, isso não era comum. O mercado brasileiro, a gente se baseia muito no venture capital americano, os nossos índices as palavras são baseadas todas no VC americano. Para um empreendedor isso não era comum. Hoje mudou bastante, obviamente, e o que eu senti de lá para cá havia um apego muito grande dos empreendedores ao que ele tinha criado. Eu até escrevi um artigo um tempo atrás mostrando isso, assim, chegar para alguém, você vai ter o primeiro aí agora, mas chegar para alguém falando que o filho dele não é tão bonito quanto ele acha que é isso que o empreendedor sente quando ele cria uma coisa, aquela é uma criação dele, era quase uma ofensa, não era uma ofensa para ele. Então, o conceito de pivotar um modelo de negócio, que é, cara, nós estamos focando aqui, mas não está dando certo, vamos focar para lá, era muito difícil você convencer. Ele preferia não escalar, preferia ficar pequeno, preferia quebrar, a falar, não, eu fiz uma solução para isso, não é para fazer aquilo, né? Então, lá no comecinho, acho que era muito esse convencimento de que o importante era faça o seu filho ir para o mundo no final. Não fique contente só em criar alguma coisa e ficar fechadinho aqui. Então, esses desafios lá atrás foram muito interessantes. E por isso que eu falo, nesses 16 anos, tem uma coisa que eu aprendi, invista na pessoa. O negócio em si, a gente pivota, a gente muda, a gente vai fazer panela se precisar, se é o que estiver vendendo, mas a pessoa é que faz muita diferença. Eu já fiz muito negócios bons com sócios ruins que não deram certo, e negócios razoáveis, mas sócios muito bons que mostraram ser muito mais rentáveis, sabe? Fizeram a diferença, né? A transformação. Totalmente. Nossa, você trouxe algumas visões aqui que eu super concordo. Quando a gente olha o mercado de startups, mudar a visão do empreendedor não é fácil. Só que se você tem um empreendedor que ele é mais flexível, que ele vai estar aberto a pivotar um modelo, a entender que ele tem que fazer uma mudança, muitas vezes, é muito importante, né? E está muito relacionado à maturidade do empreendedor. Então, uma das coisas que a gente sempre olha quando a gente vai investir em startups, pelo menos nos pools que eu atuo, quem é que está por trás dessa startup? De onde ele veio? O que ele faz? O que ele já passou? Claro que a gente tem que olhar o PMF, né, o Product Market Fit, entender se o modelo de negócio está fazendo sentido com o mercado, porque, claro, a gente tem que entender se está colocando dinheiro em coisas que vão ser perenes. Por exemplo, a própria inteligência artificial, a gente tem vários desafios para entender o que vai ser perene dentro desse segmento. Tem muita coisa surgindo a todo momento, tem mais de 9 mil ferramentas sendo criadas. Então, tem que olhar com certo cuidado. Quando a gente olha o próprio Pool Ladies, que eu faço parte também, a gente olha quem são essas mulheres que estão lá, o que elas estão fazendo, o que elas estão desenvolvendo. Tem algumas coisas que eu invisto direto também. Eu olho muito quem são os empreendedores, eu busco o histórico deles, o que eles já transformaram, porque é isso, né? Com quem você está lidando, com quem você está fazendo acontecer e onde você está colocando seu dinheiro. Esse dinheiro também está ajudando outras pessoas, porque você disse, poxa, no banco às vezes a pessoa é mais difícil conseguir um crédito, mas muitas vezes ela consegue com uma taxa mais alta. Já quando você pega o investimento de uma startup, num fundo, você recebe o tal do smart money, que é justamente o dinheiro inteligente, é ali onde as pessoas vão te ajudar, vão te abrir portas, vão te abrir negócios. E esse é um trabalho incrível que você faz também na Bossa, né? De olhar para as startups, ver como que elas podem ser ajudadas, que conexões podem ser geradas, se o planejamento que ela está fazendo está certo, se o cap table dela está ok. Ou seja, tem várias coisas que um fundo consegue ajudar, né, Paulo? Sem dúvida. E acho que tudo que você falou ali, eu sempre tento olhar, quando nós estamos avaliando uma investida, uma empresa a ser investida, e depois, quando a gente faz o aporte e acompanha, é como complementar o empreendedor. Acho que isso é vital, principalmente nessa fase inicial do investimento,
E cada empreendedor tem uma característica. Tem aqueles que são muito comerciais, tem aqueles que são muito técnicos desenvolvendo, tem aqueles que gostam da área financeira, aqueles que detestam. Eu tive um empreendedor uma vez, a gente fez toda a análise do diligence, investimos. Na primeira reunião de planejamento estratégico que a gente fez com ele, ele me chamou no canto e falou: Paulo, eu só queria pedir uma coisa para você. Eu não quero assinar um cheque, eu não quero controlar um fluxo de caixa, eu detesto isso, não sei fazer e tal. Então, tentar complementar esses empreendedores com a parte de fraqueza que eles têm muitas vezes. Então, trazer um comercial para ajudar, trazer um financeiro para ajudar, trazer às vezes um CEO para tomar conta Sim. do negócio, né? Eu acho que aí está um dos aprendizados. Depois eu passei por uns 110 investimentos já diretamente. A gente vai aprendendo um pouco isso, a ler o empreendedor. Primeiro definir o empreendedor se a gente quer de fato ser sócio dele. E depois que você definiu essa parte, como é que eu faço para ajudá-lo? Como é que eu faço para complementá-lo nesse desafio? Sabe? Isso faz Sem muita dúvida. diferença. Olha, esse insight é super interessante, porque assim, eu já passei por diversos desafios, inclusive no ecossistema de startup, e a todo momento eu venho aprendendo e venho levando esse conteúdo, né? Então, inclusive nas minhas mentorias eu falo sobre isso, eu falo sobre a mudança de mindset, de trazer o mindset de startup, de você investir, mas de você também saber como buscar investimento para sua empresa e olhar esses pilares são super importantes. Mas você tem muita experiência, Paulo, você foi executivo na Fiat, trabalhou com controladoria, com logística, com engenharia. Que mais que você aprendeu nessa sua carreira que foi te trazendo para o Venture Capital? Eu sou filho de militar, então assim, meu pai sempre pregou lá dentro de casa assim: vamos ser bons funcionários públicos. A minha primeira, antes de querer ser professor de Não história... combina muito, mas me conta. O tipo, funcionário público para ser investidor em Venture Capital. Mas era assim, a questão da estabilidade era um negócio Aham. interessante, sabe? E eu acabei seguindo. Na minha geração, eu estava falando esses dias para um amigo que se formou comigo na universidade. A gente, naquela fase, nós estamos falando em final dos anos 80, né? Quase ninguém tinha nascido que está assistindo aqui, assim. A gente ia para uma universidade para sair de lá. Os empregos melhores eram assim: ser um gerente do Banco do Brasil, ser um concursado de qualquer coisa, sabe que os melhores alunos iam um pouco para isso. Eu acho que passei por essa fase no Brasil, era um pouco de descrença, um pouco de empreendedorismo. Só ia fazer alguma coisa quem não dava certo, quem não conseguiu um bom emprego. Então o cara ia montar um comércio, ia montar uma videolocadora, mas quem não tinha conseguido um bom trabalho. Eu fui meio que moldado nisso, acho que a engenharia trouxe isso, me abria muitas opções de emprego no final das contas, e como eu era muito generalista, Lili, assim, quando eu fui trabalhar num primeiro fornecedor de autopeças, que eu era cronoanalista, eu ficava olhando movimentos de operário para otimizar aquilo lá. Eu sempre olhei uma coisa, sempre ia para esse meu trabalho assim, olhando não a engenharia pura ali, como fazer cálculo, mas como melhorar um pouco o dia a dia das pessoas que estavam Você ali. já tinha outro mindset. Eu acho que sim. Eu falo assim, eu acho que desde o meu primeiro trabalho eu empreendi com o dinheiro dos outros. Exato. Eu acho que era um empreendedor, mas lá. Fui para Minas Gerais, eu tinha 24 anos, quando a Fiat era a quarta montadora do Brasil. Também não sei se quantos conhecem isso. Era Volkswagen, GM, Ford e Fiat. Eram as quatro montadoras existentes no Brasil. A Fiat fazia carros ainda ruins, mais baratos, em pouca escala. E ela começou a trazer os fornecedores para próximo dela para tentar diminuir custo, aumentar a competitividade e tal. E essa é uma história que eu conto também para todo mundo. Na empresa que eu trabalhava, que era aqui do interior de São Paulo, eles chamaram 8 ou 9 gerentes de várias áreas que quem estava disposto a ir para Minas Gerais montar uma filial para atender a Fiat. Eu acho que eu fui a 9ª pessoa a ser chamada. Todos os outros negaram. Naquela época, ir para Minas, Betim, que era uma cidade pequeniníssima, ainda é hoje, mas era muito menor há 30 anos atrás. Para atender uma montadora que não era importante dentro das 4 top, eu aceitei porque eu tinha 24 anos, não tinha basicamente experiência quase nenhuma, a não ser experiência muito fabril,
e me deram um desafio assim, ó, não sabemos. O presidente na época era um francês, ele me falou assim, Paulo, para fazer um sorvete, eu posso ir desde plantar a árvore para fazer o palito, plantar as árvores de fruta para fazer a fruta, fazer ponta a ponta, ou eu posso comprar o sorvete pronto, mandar embalar, alguém bota a minha marca e eu vendo. Você vai para lá, você tem 3 meses para me convencer se é melhor ir dessa ponta ou essa ponta ou algum lugar no meio desse caminho aqui. Entendi. E a grande vantagem, Lili, assim, de novo, a Fiat era pequena, era um cliente pequeno, ninguém queria, me deram uma certa liberdade para errar. Eu tinha até então, eu era recém-casado, tinha entrevistado uma empregada doméstica para minha casa. Quando eu fui para Minas para montar, aí, 3 meses, vamos montar a fábrica, eu para contratar 100 e poucas pessoas, eu acho que eu entrevistei 2.000 pessoas. Gente, olha, ele entrevistou 2.000 pessoas. 24 anos de idade. Com 24 anos de idade. Ele vai contar mais sobre isso, mas no próximo bloco. A gente se vê no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Atelier Gran Final é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Gran Final tem. A essência da vida está na doçura de viver.
Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre, e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos para o segundo bloco dessa conversa aqui super interessante, onde o Paulo está trazendo aqui muita experiência, muito insight, que olha, a gente tem mais coisa aqui para aprender com ele. Inclusive, ele vai contar como é que foi, vai dar continuidade aqui de como é que foi selecionar os funcionários, mas fazendo tantas entrevistas, Paulo. Conta pra gente. Pois é. E todos os níveis, no final das contas, assim, eu entrevistei da pessoa que ia trabalhar na produção até o engenheiro de processo, todo mundo. Eu me lembro que eu fui aprendendo durante o processo e fiquei, assim, aprendi bastante o que perguntar, o que tipo de resposta você quer. Acho que foi muito interessante fazer isso lá que eu passei. Um outro detalhezinho, naquela época também tinha uma empresa aérea chamada VASP. Vocês devem ter ouvido falar. Sim, VASP, Varg, Transbrasil, eu lembro desses nomes. Eu era pequena. Itam. Tam. E eu só ia para Belo Horizonte de VASP porque eu tinha tarifa júnior, tinha 24 anos, pagava menos, mas descia em Confins. Na época as empresas mais caras desciam na Pampulha, que não existe mais também. Mas, bom, montei essa fábrica do zero, assim, fazendo tudo isso, contratando as pessoas, definindo tudo que você imagina, layout, processo, o que ia fazer, o que não ia fazer. Deu tão certo essa fábrica, a gente saiu de zero, né? Uma fábrica não existia, bati 100 milhões de faturamento em 2 anos lá para atender no Fiat. Depois disso, eu fui convidado para montar outros 2 fornecedores paulistas que a Fiat chamou para ir lá, fiz quase o mesmo processo, só que aí de forma mais rápida e tal. Acabei ficando um pouco, como eu estava falando no comecinho aqui, empreendi com o dinheiro dos outros, acabei montando 3 fábricas lá para empresários paulistas que estavam querendo ir lá para a Fiat. A Fiat começou a crescer. A Fiat, nessa época, já estava brigando pelo 2º lugar com a GM no mercado. Então, para quem foi, valeu muito a pena, né, financeiramente, como crescimento. A Fiat me chamou para dentro, né, para ser um executivo dela. E, de novo, aí tudo que eu fazia em fornecedores pequenos, eu fiz num conglomerado igual a Fiat em escala mundial, que também foi divertidíssimo, deu para aprender bastante. Aí que eu entrei para ser controller de compras, depois fui tocar logística, depois toquei uma tentativa de fusão com a GM, que aconteceu lá atrás, também muito divertido. Passei pela engenharia da Fiat, acho que foi a primeira vez, ali eu já tinha alguns anos de formado, que eu fui tratar com engenharia mecânica de fato, que era dentro de uma área de engenharia de uma montadora, também super divertido. Enfim, começou a me cansar um pouco essa questão corporativa, porque eu acho que a grande diferença, e aí voltando um pouquinho lá atrás ainda, Lília, se você me permite, Claro. dessa formação, quando eu falei assim, o ideal na minha geração era fazer uma boa faculdade para conseguir um bom emprego. E o que eu começava a ver com alguns desses empresários de autopeças que eu me relacionei, era que montar negócios também era bom, Sim. também era divertido, tinha um papel importante, e comecei a pensar muito nisso. Eu já estava me aproximando nesse momento 30 e poucos anos e tal, aquela vontade de empreender. Só que muito racional, muito cartesiano, fazendo conta, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, nunca saía do papel, até que eu encontrei alguns amigos em Belo Horizonte que estavam começando um fundo de investimentos, que é o pessoal que a gente acabou fundando, chamado Incide Investimentos. Eles tinham uma tese ali de fazer investimentos no Brasil todo. Eles começaram mapeando incubadoras de universidades federais no Brasil todo para ver o que tinha de tecnologia e pegar essas tecnologias e botar dinheiro e fazer elas se transformarem em negócios de fato. A gente ali montou um primeiro fundo chamado Fundo Criatec, que ele é famoso no mercado hoje, ele tem dinheiro do BNDES, Criatec 1, 80% de dinheiro do BNDES, 20% do Banco do Nordeste, para fazer 36 investimentos em base nacional, em empresas que faturassem até 6 milhões de reais por ano. Então, empresas super pequenininhas. E aí a gente se juntou
ninguém tinha, e a gente se vangloriava disso na época, ninguém tinha perfil Faria Lima. Eram todos de Belo Horizonte, todos que alguma experiência, eu tinha experiência em indústria, montando fábrica, mas para os outros, no final. Um tinha experiência em auditoria, outro tinha experiência em comércio. Então, a gente não era do Venture Capital, a gente nem conhecia muitos jargões aqui da Faria Lima de Venture Capital, mas a gente sabia empreender, no final das contas. Ou eu achava que sabia empreender com o dinheiro dos outros, falava, deixa eu fazer isso agora. Montamos essa gestora que começou lá e hoje existe Criatec 4 já. Foram 4 fundos, legal. Mais de 800 milhões investidos e tal. Foi ali que foi a minha... E aí, nesse momento, eu saí da corporação, saí da Fiat para daí, pela primeira vez, empreender de fato, fazendo Venture Capital. Então, usando a minha experiência do lado de lá, juntando com esses outros sócios nossos e fazer investimento na ponta de fato. 20% desse primeiro fundo nosso, das 36 investidas que a gente precisava, obrigatoriamente seriam empresas que nunca tinham emitido uma nota fiscal. Então era um negócio assim, muito iniciante mesmo. Bem pré-seed ali, bem no início. Total. Era a condição. A gente colocou na tese que a gente ia fazer 20% delas que fossem 0 km. Tirar da bancada da universidade e fazer chegar até o mercado. Isso é muito interessante, porque hoje em dia, por exemplo, para você buscar a captação através de um fundo de investimento, você tem que entender qual é a tese desse fundo. Entender qual é a tese é o quê? O que você precisa para poder conseguir uma captação. Então, por exemplo, a própria Boston Invest, a gente vai falar um pouco sobre ela, tem uma tese. E tem uma tese para cada tipo de pool. Mas ela tem ali, no mínimo, ter uma recorrência, ter um faturamento, algumas coisas que a gente vai falar. Outros fundos, alguns investem no papel. E quando você fala desse teu modelo, onde você pega 20%, imagina que eu tenho lá 100 milhões, só que 20 milhões vai ser para quem está no papel, para quem está começando ali, para quem está com a ideia. E é muito difícil conseguir investimento no papel. É muito difícil ter alguém que coloca e fala, não, eu vou colocar aqui, vou apostar na sua ideia sem estar com a MVP testada, sem estar com o cliente, sem estar rentabilizando. Isso é muito difícil. Então, assim, eu te parabenizo pela iniciativa, por isso que vocês fizeram, estão fazendo, sem dúvida, porque segue caminhando, já está no 4, né, como você disse, porque a gente precisa de pessoas que apostem, que deem a oportunidade, principalmente nesse mercado empreendedor que a gente tem hoje em dia, que é desafiador no mercado brasileiro, a gente sabe, total. A gente vive, a gente acompanha as startups, a gente também é empreendedor, então todo esse cenário ele acaba sendo um pouco difícil. A gente precisa de pessoas que acreditem na gente, né? Então, eu queria te parabenizar por isso e aproveitar para você contar um pouco sobre a Boston Invest, que a gente tem como reconhecida como o maior fundo em volume de startups da América Latina. Queria que você contasse os critérios, compartilhar aqui com o pessoal. Eu conheço a tese, mas quem vai falar aqui é quem realmente comanda o que está acontecendo ali, nada mais, nada menos que o CEO da Boston Invest. Como é que você consegue buscar uma captação na Bolsa? Vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, muito foco no empreendedor, como a gente está falando. Então, a nossa área de Venture Capital, na nossa ficha de análise, digamos assim, quando a gente começa a analisar o negócio, é olhar muito a história do empreendedor. Esse é o primeiro ponto. Acho que se não passar nesse primeiro crivo, nada faz muito sentido. A gente investe em empresas com faturamento abaixo de 5 milhões, por exemplo, que era essa nossa primeira tese lá de ter os 20% de empresas 0 quilômetro, essa fase inicial. E eu costumo dizer, ele assim, se tivesse 3 bossas no Brasil, ainda teria negócios para a gente investir. É uma pena que não tenhamos mais, né? Os meus colegas de Venture Capital dizem assim, botar um cheque de 1 milhão dá o mesmo trabalho que botar um cheque de 10 milhões. Então, eu prefiro botar um cheque de 10 milhões do que 1 milhão. É uma pena porque se a gente não bota os cheques de 100 mil reais aqui na ponta, 10 cheques de 100 mil, essas empresas não vão chegar lá na frente para receber um cheque de 10, de 15, de 20 milhões. Então, é uma pena ainda. E como eu estava falando, o Venture Capital brasileiro acabou se copiando muito do americano. O americano, essas startups que nascem lá, elas recebem muito investimento de pessoas físicas. O Family Friendly Fools, que tem na história do mercado, os 3 Fs de investidores, no Brasil, talvez os Fools, mas o Family Friends preferem colocar dinheiro na renda fixa, o grosso da população brasileira, que a gente acaba concorrendo, né? Assim, entre botar um dinheiro no tesouro direto que paga IPCA mais não sei quanto,
ao invés de colocar dinheiro numa ideia que gera emprego, gera imposto, gera tecnologia, gera soluções para problemas e tal. Então, só voltando no seu ponto, então, olhamos a história do empreendedor, se tem escala esse negócio, se dá para crescer, qual que é o tamanho do mercado endereçável que a gente está olhando, se de fato é uma tecnologia que só dinheiro não faça alguém copiar, então tem que ter alguma coisa muito disruptiva por trás também. Acho que é isso, em linhas gerais. E somos agnósticos em termos de tecnologia. Pode ser qualquer uma, no final das contas, tem que ter uma barreira de entrada, tem que ter uma tecnologia que diferencie dos outros, mas somos agnósticos nesse sentido. E o Brasil tem tanto problema para resolver, né? Assim, se a gente não usar a tecnologia para resolver isso, como que a gente resolverá, né? E você trouxe pontos extremamente importantes. Por exemplo, gente, family, friend and fools. Exatamente, sua família, os seus amigos e os malucos que vão investir com a gente, né? Por isso que ele falou do fools. Por que começa por aí? Porque muitas vezes você está numa ideia, está você com um amigo, aí você precisa de um dinheiro, aí você consulta alguém da sua família que faz aquele aporte, ou você acha algum maluco e fala, tá bom, eu estou com você nesse negócio. Por isso que a gente chama de FFF, aí é onde começa o processo de investimento. Ou a gente também chama de modelo bootstrap, ou seja, aquele modelo onde só você está investindo ali, você e o seu sócio, e não buscou captação de nenhum fundo ainda. E depois disso tem o investidor anjo, né, que pode chegar nessa jornada, pode te ajudar com o investimento anjo. Eu sou investidora anjo em alguns modelos de negócio, também investidora anjo pela própria Bossa Invest, porque a gente coloca investimento lá, então isso é uma coisa legal. Você que está em casa e de repente quer começar a investir em startup, fala, não sei qual é o caminho, procura um fundo da sua confiança, por exemplo, a própria Bossa Invest tem N modelos de investimento, tem modelos onde você pode escolher o tipo de pool que você quer participar. Eu quero investir em mulheres, eu quero investir em inteligência artificial, eu quero investir no mercado agro, eu quero investir em negócios de impacto. Então tem vários modelos em marketing, tem vários modelos de investimento que você pode ir lá ser um co-investidor, fazer parte desse investimento ali e o seu dinheiro está sendo aplicado em startups da forma como o Paulo muito bem trouxe, onde vai estar gerando emprego, vai estar gerando oportunidade, vai ter uma análise prévia sendo feita ali, porque uma coisa muito rica, que eu gosto muito, que a Bossa traz, por exemplo, é eu receber os relatórios, os reports, antes da gente ir para um board de avaliação. Isso é muito rico, porque eu tenho lá qual é o pitch que aquele startup vai trazer, os relatórios financeiros, quais são os dados que ela tem de informações financeiras, seja lá como é que está posicionado o produto no mercado, se tem churn, que é o que a gente chama de está perdendo cliente no mercado, se o custo de aquisição dele faz sentido, que é o que a gente chama de CAC, os dados financeiros, os últimos faturamentos dos últimos anos, que a gente tem lá o LTV, o valor recorrente que tem mês a mês, você consegue olhar, entende o valuation também, o valor daquela empresa, está coerente ou não está, o múltiplo sendo aplicado. Então eu vou para uma reunião para tomar uma decisão de investimento de uma startup com mais informação. Então eu estou mais forte ali para ajudar na tomada de decisão. E claro, depois eu vou no pitch entender quem são os fundadores e ali tomar a decisão. Então quando você tem um fundo com você, é mais seguro. Óbvio que é um investimento de risco, a gente sabe, mas acaba sendo mais seguro e essa dinâmica acaba sendo mais fluida, né? Eu gosto muito dessa dinâmica. Mas a gente já está aqui nessa conversa incrível e por mais que a gente não acredite, já passou aqui o tempo e nós já vamos para o próximo intervalo. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo.
famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES-Gênio está aqui para fazer a sua magia, resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES-Gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui com essa conversa incrível sobre Venture Capital junto com o Paulo. E agora eu vou perguntar para ele como é que ele está vendo as tendências desse mercado, como é que a Boss está se posicionando com essas tendências desse mercado que está vindo, como é que está se preparando para as mudanças. Porque a todo momento esse mercado de Venture Capital ele muda, né? Vídeo que a gente viu ano passado, bancos de investimento de startups no Vale do Silício tendo alguns impactos. Ainda bem que a gente só investia cheque até $200 mil, ou seja, a gente não foi impactado. Os investidores da Bolsa não tiveram nenhum problema. Conta pra gente. Lilian, assim, Brasil não é para amadores, como todo mundo diz. A curva de crescimento brasileira é um eletrocardiograma, né? A gente está sempre assim, acho que esse é o grande desafio. Já passamos por N crises, estamos aqui, acho que a resiliência brasileira é reconhecida. Eu vejo hoje, assim, a gente está passando, acho que um momento, podemos extrapolar, da humanidade, que eu acho que a gente ainda nem conseguiu compreender direito com questão de inteligência artificial, machine learning, capacidade computacional. Eu ouvi uma analogia que eu acho que é muito interessante, que é assim, o impacto que a energia elétrica trouxe no começo do século para eletrificar ferramentas que a gente usava há séculos e que passou a ser muito mais eficiente, todo mundo passou a usar e tal. Eu acho que a inteligência artificial está perto disso, mas de uma maneira muito maior do que isso. Então, trazendo para a gente, quando a gente analisa negócios aqui, eu acho que assim, nós não vamos investir num chat GPT, numa OpenAI, que já gastou $1 trilhão para desenvolver a tecnologia. A gente tem que estar muito antenado em como usar isso na prática, como fazer isso chegar até
o cidadão, no final das contas. Então, toda vez que a gente está olhando muitas soluções de IA que façam isso, transformem o que já tem de solução que traga isso para um uso prático. Então, acho que isso é machine learning, LLM, todas essas soluções, eu acho que a gente está sendo já arrastado por isso, a gente nem está percebendo muito, mas vai ter um impacto que, sinceramente, eu não consigo nem avaliar ainda, mas é para onde a gente está indo. Querendo ou não querendo, a gente vai ser arrastado. Acho que o sócio do Pinheiro Neto soltou um artigo esses dias falando que é um verdadeiro tsunami, que está todo mundo olhando para ele assim e está vindo, mas ninguém está reagindo ainda. Então, essa é a minha visão um pouco assim, é para cá que nós vamos, ninguém sabe direito para onde vai, mas é isso. Então, quantas tecnologias a gente já descartou porque não tinha infraestrutura para usar? Você não tinha 5G standalone rodando com latência baixíssima, que nós vamos passar a ter. Soluções de LLM. A gente vai talvez desengavetar várias soluções que no passado não deram certo e que a gente... É mais ou menos como pegar a máquina que meu avô usava uma broca para furar madeira, bota energia elétrica, vira uma furadeira elétrica. A gente vai acabar fazendo isso com soluções que foram descartadas no passado. Fora as novas que aparecerão por conta de capacidade computacional quase que infinita, velocidade e tudo isso. Computação quântica chegando aí e fazendo toda essa transformação. Imagina, o impacto que isso vai ter em saúde humana, o impacto que vai ter isso em mobilidade, o impacto que vai ter isso em tudo, né? E se trouxe um ponto super importante, que eu vou aproveitar até fazer um merchan aqui, porque ele falou muito da inteligência artificial. E a Bossa se preocupa no investimento em startups que têm inteligência artificial. Eu faço parte da liderança de um pool focado em IA, ou seja, a gente olha startups que têm inteligência artificial como core business, e é desafiador buscar em startups perenes, startups que você fala, não, daqui realmente vai ter sequência, vale a pena investir. Mas está aberto para você que tem sua startup, que tem o core business como inteligência artificial, busca pela Bossa, busca pelo nosso pool, que a gente está aberto para fazer investimento nessas startups. E é importante a gente trazer essa informação, porque às vezes as pessoas têm e não sabem como buscar investimento. E a Bossa é um caminho muito interessante, porque tem N possibilidades de vários tipos de pools lá para investimento. Então, você que é startupeiro, sem dúvida deve se conectar com a Bossa Invest, certo, Paulo? Exatamente. Sejam conectados. E eu quero saber um pouco mais. Eu queria que você contasse um pouco sobre o desenvolvimento das startups na América Latina, como é que você está vendo o posicionamento delas e comparando com o mercado global, como é que está o Brasil? Ainda atrás, assim, comparando com os principais, né? Estados Unidos, acho que é uma outra curva, mas mesmo Europa, Israel, a gente ainda atrás. A gente ainda é muito focado, Lili, em soluções... Israel, mesmo acontecendo tudo que está acontecendo, a gente ainda está atrás, né, Paulo? Ainda está atrás. Eu vi um número recentemente, assim, só comparando o Brasil e os Estados Unidos para ver o tamanho da discrepância. Empresas que estão abertas na Bolsa Americana comparado com abertas na Bolsa Brasileira. 47%, ou alguma coisa desse tamanho, das empresas que estão lá foram investidas por Venture Capital. No Brasil são 2% só. Eu acho que o Brasil a gente sofre algumas coisas. Na hora que a empresa começa a crescer, ela acaba sendo adquirida por um estratégico, então ela não chega ao ponto de fazer um IPO, de abrir em bolsa. E nos Estados Unidos, praticamente a startup começa para fazer IPO. Ela não começa para tomar uma rodada que alguém vai e adquire ela. No Brasil, eu percebo que essas nossas melhores startups, elas acabam sendo adquiridas por um estratégico. São vendidas muitas vezes até no cenário de early stage. Demais. Em grande maioria. Demais. Early stage é realmente no estágio inicial. Até os 10 anos de vida ali da startup, normalmente ela está no early stage. E que é uma coisa que a Bossa também olha, porque o risco ele acaba sendo menor na hora que você tem a saída, ou seja, vende a sua participação daquela startup nesse período. Então, você tem um risco menor na hora que você está investindo o seu dinheiro. Então, é uma coisa que eu também gosto do perfil da Bossa. E para as corporações faz muito sentido também. Então, para elas acelerarem o crescimento, elas comprarem soluções via startups para acelerar o P&D delas, a área de desenvolvimento delas, é muito bacana, né? Então, tem o copo meio cheio, meio vazio, né, nessa história. Mas ainda eu sinto falta, assim, da gente ter startups abrindo capital, né? Você ter tempo suficiente para ela crescer. Para isso você precisa de mais VCs, como eu estava falando, 3 bossas não daria conta. Você precisa ter mais venture capital naquela fase
early stage, middle, late stage. Você precisa ter mais private equity no Brasil, que, de novo, aí a gente pode entrar nas discussões sobre custo do capital aqui, taxa de juros e tal, tudo isso joga um ponto contra. Oscilação da questão jurídica, tem os seus desafios. O Brasil não é para amadores, como a gente disse antes aqui. Mas eu vejo a América Latina e o Brasil... Brasil, por exemplo, soluções em fintech, não perdemos para ninguém, assim, nós geramos muita startup bacana, soluções de fintech. Solução de agro, mesma coisa, né? Soluções de health, mesma coisa. Mas a gente acaba sendo um pouco mais nichado nesse ponto. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto eu ainda não vejo nos empreendedores, Lília, empresas globais, nascerem empresas globais. Talvez porque o Brasil tem um mercado consumidor tão grande que por si só já é um sucesso se ele conseguir atingir o Brasil todo. Mas diferente de Israel, por exemplo, que você estava citando, o empreendedor israelense, ele já nasce para atender o mundo. Ele já nasce. Porque o mercado dele é muito pequeno. E, gente, Israel é do tamanho do estado da Paraíba, assim. Olha o tamanho do Brasil, olha o tanto de espaço que a gente tem. E as pessoas ainda saem do Brasil para poder empreender fora, não está errado. Mas, assim, olha o tamanho do país que a gente tem para a gente tentar fomentar a oportunidade. Por isso que a gente tem que pensar também em investir aqui, né? Sem dúvida nenhuma, mas e o empreendedor aqui, sabendo que tem esse tamanho todo, se ele também começasse uma ideia, começasse a empreender para soluções mundiais, algo que seja escalável a nível mundial, eu acho que trazer o mindset israelense para o Brasil, você tem o seu quintalzinho aqui de 250 milhões de pessoas, mas, cara, você pode ir para a China, você pode ir para os Estados Unidos, né? Isso eu sinto ainda, assim, poucas empresas fazem esse próximo passo. Latino-americanas e brasileiras inclusos nesse caldo. Eu acho que isso falta ainda, é algo que a gente vai colher mais para frente. Eu compartilho desse sentimento com você, porque eu tive a oportunidade de ir para Vale do Silício, de ir para Israel, de ir para o Summit da Singularity University, de ver que o foco são soluções que tocam 1 bilhão de pessoas. Isso. Quando eu fui para Israel também, e o mindset ele é muito importante. Eu voltei inconformada com o que eu estava fazendo. Eu trabalhava em multinacional e eu estava querendo fazer mais, eu queria fazer mais transformação e às vezes o mindset não batia em algumas situações, até com o seu colega de trabalho, em algumas coisas. Não, mas por que você pensa assim? Porque é um cenário de você pensar de uma forma exponencial, né? Exatamente. E é muito interessante, porque a mentalidade é o que faz a transformação. Então, o seu próximo nível, seu próximo passo está aqui, ó, na sua mente, na sua cabeça, ou como você está trabalhando com isso. Paula, mas eu queria que você desse um conselho para os empreendedores que estão buscando investimento. Como é que eles podem se preparar para ter uma parceria de sucesso com a própria Bossa Invest ou um outro modelo que eles possam buscar? Assim, a primeira coisa é ter algo consistente. Eu sempre digo isso, assim, a gente tenta separar o empreendedor de palco do empreendedor real ali, né? Porque também tem muito disso, assim, aquilo que eu estava falando no começo, que há 15 anos atrás, convencer um empreendedor a receber um capital de venture capital era difícil. Hoje a gente tem que tomar cuidado que virou meio que quase modo de vida, assim. A gente vê muito empreendedor captando e está sempre captando. Sempre que você conversa com ele está captando. Então, tomar esse cuidado. Sim. Porque toda vez que o empreendedor vai captar, ele tem que saber que ele vai tomar um ano e meio que ele fica longe do negócio dele. Então, isso enfraquece o negócio no final das contas. Então, ter um plano consistente, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Ter feito entregas já, seja no negócio atual, seja no negócio anterior. Acho que isso é importantíssimo. Entender que tipo de sócio você quer. Se é um sócio financeiro, me dá o dinheiro e volta aqui daqui a um ano, me dá o dinheiro e vem me ajudar a co-empreender. Muitas vezes isso também faz toda a diferença. Olhar qual que é o tipo de sócio que você quer. Prestar atenção nos acordos societários que você vai fazer. E tem que ter medo disso. Assim, eu sempre falo assim, tem risco ser investido por um venture capital por fundo? Tem. Dependendo com quem você fizer o negócio, pode dar muito errado. Então, olhe o histórico de quem já fez, converse com outros empreendedores que passaram por aquele veículo, né, para você ter a opinião de quem de fato passou por aquilo. Cara, e acredite no seu negócio. Assim, se você acreditar, insistir nele, for resiliente, é brasileiro até o fim aqui,
dinheiro dinheiro é a parte menos difícil, digamos assim. Olha só que dica valiosa que o Paulo trouxe aqui para vocês, viu? E um ponto importante que ele trouxe é: aprenda com quem já fez, se conecte com quem sabe sobre o tema, porque isso é importante, porque tem momento certo para você buscar a sua captação. Não dá para você saber que é 100% certo, mas quem já passou por aquilo com certeza vai conseguir te orientar, pelo menos nas fases dessa captação. Eu, por exemplo, nas minhas mentorias falo muito sobre isso, né? A gente tem que entender como eu quero captar. É um family office, é um fundo, como, está na fase, está no momento, não está, para você poder ir mais seguro. Porque assim, buscar dinheiro, você também está trazendo alguém para o seu negócio. E essa pessoa pode te cobrar por isso, dependendo da forma como você está buscando essa captação. Paulo, mas essa conversa está tão boa que agora a gente já vai para a nossa dinâmica aqui. Eu vou te falar algumas palavras e eu queria que você dissesse o que elas significam. Pode ser uma outra palavra. Tá bom. Tá bom? Inovação. Futuro. Investimentos. Necessidade. Liderança. Principal. Startups. Precisamos de mais. Estratégia. Sua cara, né? Sem ela é tudo uma tentativa. Crescimento. Cuidado com o tamanho que você espera de crescimento. Isso também é importante. Até crescer dá trabalho, gente. E pode te quebrar. É verdade. Engenharia. Abre todas as portas em todos as verticais diferentes. Assim. Governança. Significa dinheiro. Sem governança, você vai deixar muito dinheiro na mesa lá na frente. Logística. Lembrou do passado. É o que coordena tudo no final. Sem ela, as coisas ficam caóticas. E para a gente fechar, sucesso. Como diria o Shinya Ashiki, sucesso é ser feliz, né? Assim, eu acho que é fazer a coisa que você gosta e se divertir com isso e não parecer que é algo maçante. Que legal. Sem dúvida, esse episódio assim está sendo sucesso. O conteúdo que o Paulo está trazendo é muito rico aqui. Quero te agradecer muito. Te entregar também uma lembrança aqui dos nossos apoiadores. Opa. A Granfinal, um docinho para adoçar a vida. Obrigado. A Granfinal faz doces ótimos. Inclusive, é um grande empreendedor, está ali na luta, na lida. Eu super admiro e adoro os doces que ele faz. A Dux também, uma empresa que cuida do meio ambiente, focada em inovação e saúde humana. Muito obrigado. Para nos proteger, então ela está sempre presente aqui com a gente. E também a nossa caneca, para quando você estiver tomando um chá, um café, você lembrar do nosso programa. Quero muito te agradecer. Se você quiser deixar algum contato, LinkedIn, para o pessoal te acessar, ou até mesmo a Rede Bossa, fica à vontade. Pessoal, Paulo Tomazella no LinkedIn e Bossa Invest, entrem no site, mídias sociais, vocês nos acham facilmente. E eu quero agradecer a você, nosso ouvinte, pelo seu tempo. Espero que você tenha aprendido muito aqui. Eu, com certeza, sempre aprendo com esses empresários e empreendedores que estão aqui para fazer a transformação e para mudar realmente o nosso país através do investimento no ecossistema de startup. Então, acompanhe o nosso programa através do nosso Instagram, @LPA, e você, no nosso site www.lpaevocê.com.br e também pela nossa plataforma lpa.academy e também pelas minhas redes sociais. No meu Instagram, @Lilian_Primo Albuquerque, ou também pelo LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. Nos vemos no próximo episódio.